Olá, queridos, queridas, amigos, amigas. Continuando nossa série de vídeos, né, sobre princípios, ou melhor, revelação na palavra. Nós vamos falar aqui agora, abordar de uma maneira bem sucinta, se Deus nos permitir, o mais rápido possível, para não te tomar muito tempo, mas que o Senhor nos ajude neste momento, que o Espírito Santo nos capacite, e capacite a ministrar. E te capacite também a ouvir e a receber essa palavra, que Ele possa guardar, escrever no seu coração, nas tábuas do seu coração, que você tenha revelação, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Se você não conhece, que você passe a conhecer o Senhor por meio da palavra, que a Bíblia fala que Ele é a palavra, o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, amém? Eu queria compartilhar um pouco agora, ainda sobre o mesmo tema, princípios de revelação na palavra. Eu queria falar um pouquinho sobre as funções do espírito humano. Nós aprendemos nas aulas anteriores, a introdução, e na aula 1, essa é a aula 2, que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus, no seu conselho, decide criar o homem, lá em Gênesis 2:26, salvo erro, ele diz façamos, né? Façamos, olha só, no plural, não estava só, mas eu creio que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali na criação, todas as coisas, inclusive na do homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Então a gente aprendeu que o homem, ele é, na realidade, o original, o primeiro criado pelo Senhor. Ele é espírito, ele possui uma alma e habita em um corpo. Então o homem é um ser primeiramente espiritual. Houve os problemas, houve a queda, o homem meio que fica sem esse espírito e a alma começa a governar e vira essa bagunça que a gente veio. Mas quando Jesus vem enviado para a terra e o homem reconhece que Cristo no Calvário e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida ao Senhor, automaticamente o espírito do homem que estava adormecido, meio que morto, a antena estava apagada, ele é recriado e o homem passa, a partir daí então, poder se relacionar com Deus, que é espírito, e se relaciona conosco no nosso espírito. Então eu queria falar um pouquinho hoje sobre as funções do espírito humano. Vou correr um pouquinho, irmãos, para que o vídeo não fique muito extenso e você se canse, amém? Então nós aprendemos que o homem é o espírito, é o centro do homem, o centro de tudo é o espírito. Então o homem é o espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, pela palavra de Deus e pela experiência, podemos ver que o homem possui três partes. Não somente alma e corpo, como é o senso comum de muitas pessoas há muitos anos, desde antes de Cristo, e as pessoas têm o senso comum de achar que o homem é só alma e corpo, mas não é. O espírito é isso. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, o espírito é aquela parte pela qual temos comunhão com Deus. É o elemento que nos dá consciência de Deus. Então o Espírito é o elemento que me dá consciência de Deus, que te dá consciência de Deus, é o Espírito. A alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmo, tá bem? Então é a alma, é a parte que nos permite ter contato conosco mesmos, é a parte que nos permite ter consciência de nós mesmos. A alma é o eu, é o nosso eu, é o eu. E, portanto, o centro da nossa personalidade é a alma. O corpo, óbvio, é a parte material, é a parte física, onde estão os nossos sentidos físicos, claro. A sua função básica é manter contato com o mundo material, no caso, né, as coisas materiais, não é isso? Então, o corpo contacta com as coisas físicas. Esse é a função básica do corpo, é manter contato com o mundo material, o mundo físico, através dos 5 sentidos, que a gente já sabe quais são. Então, mas vamos focar aqui nas funções do espírito. O espírito humano possui três funções básicas. Então, vamos falar que tudo aqui é básico, é princípio, tá, irmão? Se a gente quiser se aprofundar mais para frente, a gente pode falar, mas aqui eu quero ser bem sucinto e bem falar o básico, tá? Princípios mesmo, princípios são elementares de toda vida cristã, e todo cristão deveria aprender, começar por isso aqui, por isso que nós estamos aprendendo hoje, que foi o que impactou minha vida lá atrás, há 15, 16 anos atrás, amém? Mesmo já sendo crente, praticamente ter nascido num lar cristão praticamente, né?
Muito cedo minha mãe já, assim, eu com 3, 4 anos, minha mãe já frequentava a igreja, enfim, uma hora eu conto testemunho, minha avó também frequentava uma igreja, e então mesmo assim eu fui ouvir isso há coisa cerca de 15 anos atrás que eu aprendi isso que eu estou passando para vocês hoje, que eu recebi de graça eu estou transmitindo para vocês. Então, funções do espírito. O espírito humano possui 3 funções básicas. Quais são? Intuição, consciência e comunhão. Grave bem, intuição, consciência e comunhão. Essas são as funções do espírito. A função da intuição, vamos falar sobre a intuição. Em 1 João 1,20, 1 João 2,27 e Jeremias 31 e 34. Depois eu vou deixar na descrição as passagens para você ler. Nós vivemos hoje debaixo da aliança onde todos são ensinados do Senhor, de acordo com Jeremias 31 e 34. Você não sabe como chegou a saber disso, mas há algo no seu interior que diz que certas coisas não são verdadeiras e outras não. Que certas coisas não são verdadeiras e outras são. Então, você não sabe que sabe, mas você sabe. Chamamos isso de intuição. Eu não sei porque sei, mas eu sei que sei, eu sei. Não sei porque sei, mas eu sei que sei. Então é uma intuição, não tem muito, não é racional, mas é uma coisa que você sabe no fundo, você fala, é isso. Não sei como, mas é isso, é a intuição. Qual é a função da intuição? A intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer ou saber algo, independentemente de qualquer influência exterior. Então, você, independente de influência, de alguém te contar algumas coisas, você sabendo ou não sabendo, mas você tem essa capacidade, através da intuição do espírito humano, de conhecer, né, e saber algo, independente de qualquer influência exterior. A intuição é o conhecimento que chega até nós, sem qualquer ajuda da mente, da razão, tá? Dos pensamentos ou da emoção. Isso é intuição. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo, se tornam conhecidas por nós pela intuição do Espírito. Intuição é saber que não tem origem na mente, entendeu? Então não é originado algo na minha mente, nos meus pensamentos, e nem nas circunstâncias ao meu redor, o que acontece ao meu redor. As coisas do Espírito, elas têm que ser discernidas pelo nosso Espírito. 1 Coríntios 2,14. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, sabia no seu Espírito o que os outros arrazoavam. Se você ler em Marcos 2,8, você vai ver ele falando isso. Ele sabia o que os outros pensavam. Arrazoar é pensar, né? Pensar consigo mesmo. Então ele sabia o que os outros estavam pensando. Como? Por meio da intuição. Paulo, ele foi constrangido pelo Espírito lá em Atos 20 e 22, né? Nessas referências, ele foi constrangido pelo Espírito nessa passagem. Depois você lê lá, Atos 20 e 22. Nessas referências, nós vemos o que? A forma como se manifesta a intuição do Espírito. A intuição se manifesta pela restrição e pelo constrangimento, tá? A restrição é uma sensação que às vezes parece opor-se ao que a nossa mente pensou, nossa emoção aceitou e nossa vontade decidiu. É uma sensação de que algo não deve ser feito, sabe? Aquela coisa que você está andando, por exemplo, na rua e alguma coisa fala assim, vai por aqui. Ou então, sobe essa rua, ou desce aquela rua, ou vira à esquerda, sabe? Aquela coisa, desce à esquerda, você está andando aqui na rua, de repente vê vira à direita. Simplesmente assim. É uma sensação de que algo não deve ser feito também. Muitas vezes você tem que fazer alguma coisa e você vê aquela intuição, não faça, sabe? É uma coisa muito rápida. O constrangimento é impulso para que façamos algo que parece irracional, que não parece racional, e até é contrário à nossa vontade muitas vezes, né? Então isso é o constrangimento. Há uma diferença entre o conhecer e o entender. Então grave bem isso, preste atenção. Há uma diferença entre o conhecer e o entender. Amém? Então, o conhecer está no espírito. Eu conheço no espírito. Enquanto que o entender está na mente. Eu entendo na minha mente. Entendi e tal. Eu arrasou na minha mente. Conhecemos algo através da intuição do espírito. A nossa mente é então iluminada para entender e traduzir o que a intuição conheceu. Então você recebe aquela intuição, aonde? Na sua mente? Não, no seu espírito. Entende?
Então você recebe aquele conhecimento no seu espírito. Só que a sua mente vai fazer o quê? Vai te dar a capacidade de você entender aquilo que você recebeu no espírito. Então você vai compreender na mente, através da intuição do espírito. A nossa mente ela é iluminada para entender a revelação, a intuição, e traduzir o que a intuição conheceu. Na intuição do espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo. Na mente, entendemos a orientação do Espírito Santo. Deu para pegar? Então, na intuição do Espírito, nós conhecemos a persuasão do Espírito Santo. E na nossa mente, nós entendemos a orientação do Espírito Santo. Então, por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Há uma diferença entre conhecer e o entender. Eu conheço no Espírito e eu entendo na minha mente. Amém? Consciência. Falamos sobre intuição, agora vamos falar sobre consciência. Então, a intuição, consciência, né? Vamos falar sobre a consciência, que é a segunda função básica do Espírito. Amém? Então, a gente vai repetir novamente aqui. Então, a primeira, intuição, a segunda, consciência, a terceira, comunhão. Então, falando de intuição, vamos falar sobre consciência. Tá? A consciência, deixa eu ver aqui, vamos pôr aqui na Bíblia. Consciência, qual a função da consciência? Consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Isso é consciência. Não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensação do Espírito. Romanos 9:1 diz, depois se você ler, e Atos 17:16. Comparando Romanos 9:1 e Atos 17:16, nós concluímos que a consciência está localizada no espírito humano. A consciência não está localizada na alma. A intuição está no espírito humano, a consciência está localizada no espírito humano. Testificar, confirmar, recusar, acusar são manifestações da consciência. Então, presta atenção nisso. Testificar, confirmar, recusar, acusar são manifestações da consciência. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 3, Paulo diz que em seu espírito julgou uma pessoa pecaminosa. Ele usou a consciência do espírito para julgar. Frequentemente a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. Sabia disso? Frequentemente a sua consciência vai condenar coisas que a sua mente aprova. Se o pensamento aprova, sua mente aprova, mas a sua consciência condena coisas que a sua mente está aprovando. O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas segundo a direção do Espírito Santo. O princípio da árvore da vida e o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal estão aqui, estão colocados nisso. Nós não somos exortados na palavra a andarmos segundo o padrão moral do certo e errado, mas sim a sermos guiados pelo Espírito. A mente faz ponderações sobre certo e errado. A mente faz. Os pensamentos fazem ponderação, certo e errado, certo e errado. Mas a consciência não faz ponderações, apenas decide. Apenas decide. Isso é a consciência, por isso que ela é algo espiritual. Nunca podemos, irmão, nunca devemos tentar explicar o pecado, justificando. Sempre que a nossa consciência recusar algo, devemos parar imediatamente. Por exemplo, você está num lugar e as pessoas estão bebendo e ali elas te oferecem bebida alcoólica, e de repente você nunca viu problema em beber, mas de repente sua consciência fala, não bebe. Pronto, não bebe. Ah, mas é certo e errado? Não precisa de certo e errado. Minha consciência. Você vai comer alguma comida? Não sei. De repente você fala aquela coisa, não coma. Ah, mas é certo e errado, não é pecado? Não como. Consciência. Então a consciência a consciência, quando ela recusa algo, quando ela recusar algo, nós devemos parar imediatamente. Se você não tem convicção, não faça. Pega isso. Se você não tem convicção, não faça. Porque tudo o que não vem da plena certeza, da convicção, de fé, é pecado. Romanos 14, 23. Olha só. A ação da nossa consciência não depende de nosso conhecimento da Bíblia. Olha que interessante. A ação da nossa consciência não depende de nosso conhecimento da Bíblia.
sem que ninguém nos ensinasse, sabíamos de coisas erradas em nossa vida. E muitas coisas, é como a criança, às vezes a criança sabe as coisas erradas, mas ninguém ensinou para ela que aquilo é errado. Mas ela sabe. Como que ela sabe? Consciência, algo do Espírito. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo, a fala e fala pela consciência. Ninguém jamais poderá dizer que não sabia. Olha só. Então, assim, eu espero que vocês possam estar compreendendo o que eu estou lendo aqui. Estou indo um pouco rápido, não estou saindo muito fora, para poder ser o mais rápido possível. Já estou em 15 minutos de vídeo, olha só. Então vamos passar para a comunhão. Então falando da intuição, que é uma função do Espírito, a consciência, que é uma função do Espírito, a terceira função básica do Espírito, comunhão. Lucas 1,47 e 1 Coríntios 6,17. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas intenções. Ele só pode ser conhecido diretamente em nosso espírito. Presta atenção. Vou repetir, toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, Deus não é percebido pelos nossos sentimentos e emoções, Deus não é percebido pelas nossas intenções. Ele só pode ser conhecido diretamente em nosso espírito. Deus é espírito e somente o nosso espírito pode entrar em comunhão com Ele. É no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com Ele. Comunhão é o que? É adorar a Deus. Aleluia. Tudo que Deus faz, Ele o faz a partir do nosso espírito. Olha só que coisa tremenda. Simples, porém profunda, né? É sempre de dentro para fora. Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora, do seu interior. Nunca de fora para dentro, nunca da parte exterior. O diabo, por sua vez, ele sempre age a partir do corpo, de fora, tentando atingir a nossa alma. Olha só. Pegou? Pegou a visão, como diria alguns aí, pegou a visão? Sempre que formos adorar a Deus, devemos nos voltar para o nosso coração, nos voltar para o nosso espírito, para o nosso interior, sempre que for adorar a Deus, pois é no nosso coração que percebemos o nosso espírito. Amém? Então, eu encerro por aqui. Passou de 15 minutos esse vídeo, mas foi o que deu para fazer. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor se revele a você através das palavras dele, através da sua palavra, que você possa receber revelação. Eu oro para que vocês que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, seja em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, possa receber do Senhor revelação e entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. Amém.